Oi gente, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, alunos, alunas queridos da Rose Clabin. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem diferente. Arte em território cubano. Arte e cultura em Cuba. Mas, para a gente poder entender a arte e a cultura dentro do solo cubano, nós precisamos entender um pouquinho da história de Cuba também. Cuba é uma ilha na América Central, e essa ilha ela foi descoberta pelos espanhóis com a chegada de Cristóvão Colombo. A gente vai falar um pouquinho mais da história contemporânea, tá, gente? E moderna de Cuba do que a história muito antiga, senão esse vídeo vai ter, sei lá, uns 50 minutos e não é o que nós queremos e não é o tempo que nós podemos. Então vamos lá. Em 1898, a Espanha ela foi obrigada a reconhecer a independência de Cuba e uma influência absurda da política e do governo americano. Cuba não era mais uma colônia de algum lugar. Era um país independente. Mas, professora, por que independente? Em 1898, existe uma intervenção americana e, a partir de 1902, como um país independente, porém não soberano, por quê? Os interesses americanos eles eram defendidos dentro do solo cubano. Não era Cuba para Cuba, era Cuba para os Estados Unidos. E quando a Espanha cede Porto Rico para os Estados Unidos, Cuba sofre uma super intervenção e uma influência absurda para que os desejos da política e do governo americano eles fossem meio que aumentados. Tem interesses americanos. Em 1901, o governo americano convenceu a ser colocado um apêndice na Constituição da República Cubana chamado Emenda Platt. E a partir dessa emenda, que Porto Rico e Cuba não foram soberanos mesmo. Defesas de direitos do governo americano, interesses extremamente americanos, e eles podem ser independentes, mas não soberanos. Na década de 30, chega um cara chamado Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista é um revolucionário? Não. Ele também defende os direitos dos americanos, ele defende os direitos do governo americano, assim transformando Cuba em um lugar onde o desemprego era muito alto, a queda do nível da qualidade da classe média e o dinheiro acumulado na mão de uma pequena elite e das pessoas que investiam de fora, dos investidores estrangeiros em Cuba. Cuba passa a ser como se fosse um lugar de férias para os americanos, sabe? Um jardinzinho dos Estados Unidos, onde você tem um clima tropical, praias, até porque Cuba tá ali, né, no Mar do Caribe. Então você tem como se fosse um grande clube para a galera americana, porque os interesses americanos ainda estão sendo defendidos ferrenhamente dentro de Cuba. Até então, tudo ia bem aos olhos internacionais, Cuba é o jardinzinho dos Estados Unidos. E aí o que acontece? A partir de 56 até 59, existe um grupo rebelde, mas não sem causa, que luta pela soberania do povo cubano, pela soberania de Cuba, e o nome desse cara é Fidel Castro. Sim, esse super nome polêmico. Uma indicação muito boa pra vocês, se vocês tiverem acesso a baixar um filme ou do YouTube. Inclusive esse filme eu acho que ele tá no YouTube, com legendas. Ou dublado, eu não sei, mas é um filme chamado Dirty Dancing 2, Noites de Havana. Gente, eu sou apaixonada por esse filme. É um filme incrível, com atuações bem legais. E é um filme que ele vai falar sobre uma história de amor e dança e, ao mesmo tempo, sobre a Revolução Cubana.
como ela se deu e como Cuba era antes da Revolução. Até porque o filme se passa numa Cuba antes da Revolução, a Cuba dos americanos. E aí na próxima aula a gente vai continuar pensando a história do lugar, aliado à sua arte e à sua cultura. São coisas importantes pra gente saber, porque se a gente não souber a história do nosso continente, a gente tá vivendo no escuro. A gente não tá conseguindo enxergar as coisas de fato como elas são. Precisamos estudar, aprender e que nós possamos sair melhor do que quando a gente entrou nessa pandemia. Tô morrendo de saudade de vocês. Meu cabelo está crescendo muito e vamos que vamos, gente! Um beijo gigante no coração!